Olá! Hoje a gente vai explorar uma iniciativa educacional simplesmente fascinante, o projeto Melhor Leitura. Ele conseguiu encontrar uma solução que parece até simples demais para um problema tão complexo e que afeta tantos estudantes por aí. E tudo começa com essa expressão, uma expressão muito forte criada pelo professor Elias Martins: leitura sofridamente insuficiente. Ele usou essas palavras para descrever não só uma dificuldade, mas uma barreira de verdade, que simplesmente travava o progresso dos alunos dele. Tá, então vamos entender isso melhor. O que era, afinal, essa tal de leitura sofridamente insuficiente? Olha, não era só uma questão de ler devagar, não. Era um obstáculo que acabava com o interesse e derrubava o desempenho dos alunos em quase todas as matérias. O professor começou a notar um padrão bem claro. A leitura era assim, sabe? Palavra por palavra, arrastada. E qual a consequência disso? A compreensão era baixíssima. Chegava no final de um parágrafo, a ideia principal já tinha se perdido no caminho. É claro que isso leva a uma baita queda de interesse e, no fim das contas, a um desempenho ruim em várias disciplinas, não só em português. A grande virada do projeto, o pulo do gato, foi o diagnóstico. Foi entender a causa raiz. O professor Martins sacou que aqueles alunos não tinham um problema de capacidade. Eles estavam, na verdade, presos numa etapa bem específica do aprendizado. E essa etapa é o que a gente conhece como fase silábica. É um estágio super normal, tá? Tem tudo a ver com os estudos da Emília Ferreiro e da Ana Teberovski, onde a pessoa aprende a juntar as letrinhas para formar sílabas, tipo K, ZA. O problema não é passar por essa fase. Todo mundo passa. O problema é ficar nela. Quando isso acontece, o cérebro gasta uma energia enorme só para decodificar as sílabas e não consegue dar o passo seguinte, que é o mais importante: entender o significado. Agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, a leitura silábica, um processo lento, super trabalhoso, com foco em pedacinhos da palavra, e o resultado, a compreensão se perde. Do outro lado, a leitura global, rápida, automática, que olha para a palavra inteira como uma coisa só. É aí que a mágica acontece, é aí que a compreensão finalmente é alcançada. O objetivo era justamente fazer essa ponte, essa transição. Isso nos leva direto para a solução que é de uma simplicidade genial. Com o diagnóstico certinho na mão, o professor Martins criou o método do Projeto Melhor Leitura, que era focado numa única ideia central: treinar os alunos para ler a palavra inteira. O método foi todo estruturado em 3 passos bem diretos, bem práticos. Primeiro, escolher o material certo. Segundo, aplicar a técnica de leitura correta. E terceiro, que é fundamental, conseguir apoio para praticar. Vamos entrar nos detalhes. Os alunos escolhiam um texto simples, mas, e aqui está o segredo, tinha que ser algo importante para eles. O treino era todo focado em enxergar e ler a palavra como uma unidade, um bloco só, e não como sílabas separadas. A leitura era feita em voz alta, e isso é crucial, porque permite que a pessoa ouça o próprio ritmo e vá se corrigindo. E para fechar, a prática era feita com um parceiro. Podia ser alguém da família ou, numa sacada genial do professor, um aluno mais velho, do ensino médio, que funcionava como um tutor. E os resultados, bom, foram surpreendentes. E o mais incrível de tudo é que eles começaram a aparecer muito, mas muito rápido. Não precisou de meses de intervenção, não. O projeto usava 2 aulas por semana para essa prática. E já na segunda semana, as melhorias eram visíveis, nítidas. Isso só mostra o poder que um diagnóstico preciso, combinado com uma ação focada, pode ter. O primeiro grande salto foi na decodificação. Os alunos, de repente, começaram a ler as palavras do jeito certo. Mesmo que no começo ainda fosse um pouco devagar, a barreira principal tinha sido superada: o reconhecimento da palavra como um todo. A base para a fluência estava ali, construída. E isso nos leva a algo fundamental. O impacto não foi só acadêmico. Alunos que antes eram tímidos, mais introvertidos por causa da dificuldade de ler, começaram a se sentir mais corajosos, mais valorizados. Superar aquele obstáculo transformou o jeito que eles se enxergavam. Então, vamos avançar para a grande conclusão desse projeto. Ele reforça uma ideia que parece óbvia, né? Mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo na prática. Então, o ponto central é este: a leitura é a base essencial para todo o resto. É a partir dela que se desenvolvem habilidades importantíssimas, como a compreensão e a percepção. Uma leitura eficiente permite que qualquer pessoa consiga agir com mais competência, com mais desenvoltura na sociedade. Não é só uma matéria da escola, é uma ferramenta para a vida.
E essa é a grande lição do projeto Melhor Leitura. O sucesso dele não veio de uma tecnologia supercomplexa ou de um método revolucionário, veio de um diagnóstico correto e de uma solução focada no problema real. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Que outras barreiras de aprendizagem poderiam ser superadas com um diagnóstico tão preciso e uma solução assim tão simples e focada?